Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Prazer, meu nome é Alex Paulo. É uma grande honra estar com você aqui no canal Ensino e Palestra. Toda quarta-feira, 8 da noite, tem vídeo novo. Quarta-feira, 8 da noite, tem a estreia do vídeo da semana aqui no canal Ensino e Palestra. Aqui nós estamos estudando a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema do primeiro trimestre de 2022 é a Bíblia Sagrada, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista é o pastor Douglas Batista. Então, queremos convidar você para as quartas-feiras, 8 da noite, a estreia do nosso vídeo aqui no canal Ensino e Palestra. Muito obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade, você que já está conosco, a você que está chegando agora, nós pedimos seu crédito, pedimos que você assista o vídeo até o final. Se gostar do conteúdo, deixe um like, deixe um joinha, deixe um comentário e o joinha. O like, o gostei é importantíssimo, é vital para o YouTube fazer com que esse vídeo seja também mostrado para outras pessoas. Então, queremos convidar você a deixar o seu like aí para que nós possamos assim crescer na plataforma. Estamos aqui então com muita tranquilidade para mais uma aula. Chegamos então à nossa quinta aula. Vamos hoje estudar mais um pouquinho da Bíblia Sagrada aqui no canal Ensino e Palestra. A lição desta semana é a número 5, como ler as Escrituras. Na nossa revista nós temos o nosso texto áureo, na nossa revista nós temos a verdade prática, na nossa revista nós temos a leitura diária e também na nossa revista nós temos a leitura bíblica em classe, que nesta semana encontra-se no livro de Atos, capítulo 8, versículos 26 ao 30. Nós estamos entrando agora no primeiro tópico, a Bíblia precisa ser interpretada. Primeiro subtópico, a importância da exegese. Segundo, as limitações dos leitores. Terceiro, a natureza das Escrituras. A aula desta semana será um pouco mais técnica, na verdade será bem mais técnica do que as demais aulas. Então, nós estaremos estudando aqui algumas ferramentas, alguns ferramentais para que nós possamos explorar melhor a nossa experiência com a Bíblia Sagrada. Aliás, a primeira pergunta, a Bíblia Sagrada precisa de ferramentas? A Bíblia Sagrada precisa que nós lancemos mão de alguns mecanismos para a sua leitura? Ela não é um livro, não é simplesmente abrir o livro, folhear, ler. Não é tão fácil ler um livro, mas nós também temos que entender que um livro jurídico, por exemplo, os advogados, os juristas, eles leem também com auxílio de algumas técnicas, e uma delas é a exegese. Nós vamos falar sobre isso agora. Mas, acima de tudo, a leitura da Bíblia Sagrada, ela deve ter a companhia do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada fora escrita por 40 autores, conforme nós já estudamos aqui há algumas semanas, e cada um deles teve a inspiração do Espírito Santo. Nós hoje não precisamos buscar a inspiração do Espírito Santo, porque a inspiração foi para a confecção da Bíblia. A inspiração foi para que os autores escrevessem a palavra de Deus. Nós precisamos de uma revelação do Espírito Santo para que nós possamos entender de uma forma mais precisa a leitura da Bíblia, para que nós possamos entender o que a Bíblia está nos dizendo. Lembrando que a Bíblia é o único livro onde nós lemos e o autor está do nosso lado. O autor principal, o autor central, o autor primário da Bíblia Sagrada é Deus. Foi Ele que, através do Espírito Santo, inspirou os 40 escritores para trazer até nós a sua palavra, porque Deus queria revelar para nós a sua vontade, porque Deus queria revelar para nós a sua lei, porque Deus queria revelar para nós tudo o que nós temos hoje na Bíblia Sagrada. E o que nós precisamos saber, o que nós temos que saber está na Bíblia Sagrada. O que não está na Bíblia Sagrada, o que foge da Bíblia Sagrada, o que não é contemplado pela Bíblia Sagrada, não é da parte de Deus, porque é de Deus o que é para o homem, Deus para o homem, o testamento, a aliança, nova aliança, Novo Testamento, antiga aliança, Antigo Testamento, tudo isso nesse compêndio, nessa biblioteca de 66 livros está na Bíblia Sagrada. E esta biblioteca que Deus fez com que chegasse até o ser humano
faz com que nós possamos entender melhor a sua palavra e a sua vontade para todos nós. Então, a primazia da leitura da Bíblia Sagrada deve ser na companhia santa do Espírito Santo de Deus. Exegese bíblica. O que é exegese? A etimologia da palavra exegese vem do grego. Está aí na tela para que você possa ter essa noção. A palavra significa conduzir fora, fazer aparecer, ou seja, extrair para fora, explicar, descrever, interpretar, contar, relatar uma narrativa, um texto ou explicação a partir de dentro, expondo o seu sentido. O professor e mestre Sir Andreasa classifica assim a exegese. A exegese é a aplicação dos princípios da hermenêutica para chegar-se a um entendimento correto do texto. E mais, a exegese bíblica é estudar as Escrituras Sagradas, examinar e interpretar o texto no seu contexto e, a partir do ambiente onde ele foi gerado, reconstruir o roteiro histórico de sua evolução e atualização. A exegese ela tem muitos ramos, ela tem a vertente jurídica. A exegese jurídica ela trabalha com a interpretação de leis. A exegese literária ela trabalha com a interpretação de uma forma literária, de uma fonte literária. A exegese sociológica ela interpreta o fenômeno pessoal. E a exegese bíblica ou sagrada é utilizado para interpretar as Escrituras, para interpretar a Bíblia Sagrada. A exegese no campo jurídico, por exemplo, é largamente utilizada por advogados, promotores, juízes que lançam mão da interpretação dos textos jurídicos para sua perfeita compreensão. Então, os livros jurídicos eles são dissecados através da exegese. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é dissecada através da exegese bíblica. O autor Gordon Fee, reconhecido pelos seus estudos baseados no Novo Testamento, publicou em 2008 pela Editora Nova o Manual para a Exegese Bíblica. Segue um pequeno resumo dessa obra. Fala assim: a Bíblia é uma verdadeira biblioteca de livros. A leitura apressada de um texto bíblico traz equívocos que a exegese não aceita. Um grande desafio da exegese é a compreensão de textos milenares para os dias de hoje. Se recuarmos ao Novo Testamento, nós teremos pelo menos 2000 anos. Se recuarmos ainda mais para o Antigo Testamento, nós encontraremos livros com até 3000 anos. O entendimento desses livros, o entendimento desses textos, dos seus ambientes, é um grande desafio dessa ciência chamada exegese. Exegese significa, então, extrair para fora, compreender, estudar o texto bíblico pela luz da razão. É, portanto, um trabalho científico, mas também um exercício da fé, porque nós estamos tratando com o sagrado. Fazer exegese de um livro é ler de modo científico e assim extrair dele suas verdades implícitas. A exegese bíblica é uma interpretação espiritual, crítica e justificada da Bíblia Sagrada, utilizando as seguintes ferramentas: análise gramatical das palavras, análise literária linguística, análise teológica dos discursos e ainda uma análise ainda mais filosófica. A exegese é o exame minucioso do texto e a avaliação crítica desse mesmo texto. Como fazer a exegese de um texto? É claro que aqui eu vou dar uma fórmula muito básica, mostrar uma receita de bolo muito básica para você. O exegeta ele tem várias ferramentas para que possa fazer uma exegese apurada, analítica, contextualizada, crítica, uma exegese realista sobre determinado texto. Aqui apenas vou pincelar algumas noções do assunto. Algumas ferramentas nós vamos ver aqui no vídeo de hoje, mas é claro que o assunto é muito amplo e não temos como elucidar tudo em um vídeo tão curto. Então nós vamos dar aqui apenas um primórdio, digamos assim, da exegese. Por exemplo, vamos fazer a exegese do texto da carta aos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos.
O que o exegeta faria? Ele leria o texto de uma única vez, ou parte do texto de uma única vez, alguns capítulos de uma única vez, ou daqui a pouquinho, se conseguisse, todo o texto de uma única vez. Depois ele chegaria à conclusão de quem seria o leitor ideal e quem seria o leitor histórico. O que é o leitor ideal e o leitor histórico? O leitor ideal é o destinatário da obra, para quem Paulo estava escrevendo. Quais eram os destinatários da carta de Paulo aos romanos? Nós sabemos que eram os irmãos que estavam lá em Roma. Depois, o leitor histórico. O que é o leitor histórico? É o leitor contemporâneo ao lançamento do livro. Por exemplo, Paulo sabia que a carta seria enviada, chegaria até as mãos dos irmãos lá em Roma, mas também seria lida por outros irmãos, por outras comunidades que também teriam acesso àquele documento. Outro ponto importante: qual o propósito de Paulo ao escrever a carta aos romanos? Paulo queria ir a Roma, tinha esse desejo e queria contar com a ajuda dos irmãos de Roma para que o seu ministério de viagens ainda fosse continuado. Este é apenas um dos propósitos da carta. Quais as ênfases especiais ou quais as questões importantes do livro? O exegeta anotaria todas elas, pontuaria, pautaria todas elas. Ele faria uma anotação de todo o livro. Ele faria observações. Ele compararia o texto de Paulo aos Romanos com outros textos de Paulo, por exemplo. Depois ele refaria toda a leitura novamente. De novo, apenas um relance do trabalho de um exegeta. E qual eram as principais atividades do exegeta? O exegeta tem como principais atividades a elucidação de algumas dificuldades. O exegeta, ele quer lançar luz sobre o texto. Ele quer entender e fazer com que outras pessoas também compreendam melhor o texto. E quais eram algumas dessas dificuldades? Dificuldades em virtude da concordância, ou da forma de regência, ou da ordem de colocação de uma palavra ou expressão. Uma outra dificuldade seria com questões léxicas, palavras de uma frase ou letras de uma mesma palavra. Encontrar a melhor tradução para um vocábulo ou expressão também era um trabalho meticuloso empreendido pelo exegeta. Utilização, por exemplo, da analogia bíblica como ferramenta para a compreensão dos textos bíblicos, utilizando-se a expressão as Escrituras com as Escrituras se interpreta. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Falando de interpretação, métodos, modelos de interpretação. Os judeus da antiguidade utilizavam alguns métodos para interpretar as Escrituras sagradas. Os métodos interpretativos mais utilizados na antiguidade são alegórico, midrástico, literal e tipológico. Vamos falar bem pouquinho sobre cada um deles. O método alegórico, o modo alegórico. Alegorizar é procurar um sentido oculto ou obscuro que se acha escondido no texto. Esse sentido, porém, é avaliado conforme a avaliação do intérprete. A alegoria toma por base a interpretação literal. Seguindo esse raciocínio, entende-se que esse sentido literal precisa ser decifrado, e aí com a alegorização, trazendo o seu real significado. A exegese alegórica utiliza-se de imagens, de símbolos, para referenciar verdades espirituais. E um conceito simplista diz, isto significa aquilo. Um sentido espiritual era visto, por exemplo, no mobiliário do santuário. O sentido literal, segundo os estudiosos e os que prezavam pelo método alegórico, era para eles indigno. A declaração parecia contraditória, o registro era uma alegoria, tudo era alegoria. Um, dois, três. O método alegórico também foi assumido por grandes pensadores ali de Alexandria, que se converteram ao cristianismo no segundo e terceiro século da nossa era.
Orígenes II foi o maior dentre todos os intérpretes alegóricos do cristianismo primitivo, sendo o mais notável de todos e um referencial quando se trata do assunto. Ele acreditava que as escrituras guardavam um sentido literal e outro alegórico, sendo que o significado literal, o sentido literal, era inferior ao significado espiritual. O método alegórico foi assumido também por outros grandes pensadores de Alexandria, que se converteram ao cristianismo no segundo e terceiro século da nossa era. Orígenes II foi o maior dentre todos os intérpretes alegóricos do cristianismo primitivo, sendo ele o mais notável de todos e um referencial quando se trata do assunto. Orígenes acreditava que as escrituras guardavam um sentido literal e outro alegórico, e o sentido literal era inferior ao sentido alegórico, que era espiritual. A grande vantagem do método alegórico é enxergar o texto além do seu sentido literal, dando a ele uma compreensão espiritual. Porém, a desvantagem é espiritualizar demasiadamente o texto bíblico. Com o passar do tempo, esse modo alegórico foi sendo deixado de lado por ser considerado muito fantasioso. Nós temos também o método midrástico, que deriva do termo darash, que significa buscar, investigar, estudar, examinar, explicar, interpretar a Bíblia. Na Bíblia encontramos algumas passagens em que darash é referenciado como busca e investigação. Em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amós 5:4, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Em Salmo 34:6, clamou-te pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Esse método vem da tradição rabínica. Esses rabinos adotaram a Torá, a lei, e também a lei oral, que é o resultado da sabedoria, das instruções, lendas, comentários que compõem a tradição judaica. Essas leis orais foram compiladas ao terceiro século da nossa era e receberam o nome de Mishnah. A eles foram acrescentadas as sabedorias de Midrash e os comentários de Goimaná. Assim nascia o famoso Talmud. No ensino judaico antigo, o Midrash é ensinado como exegese hermenêutica. Um outro método, o método literal, é o mais fácil de ser compreendido. Deriva-se dos estudos exegéticos de Shammai, um rabino do primeiro século. Sua forma de interpretar as escrituras era direto. O próprio Jesus utilizou-se do método literal. Por exemplo, quando Jesus fala em Mateus 19, ali na parte A, honra teu pai e tua mãe, ele está referindo-se a Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Quando Jesus fala em Mateus 15:4, por exemplo, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe certamente morrerá. Ele está referindo-se a Êxodo 21:17, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe certamente será morto. Quando Jesus fala em Marcos 10, versículo 7, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Ele está referindo-se a Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambas uma carne. Esse método também foi utilizado pelos precursores da igreja. Um outro método que nós temos é o tipológico. É a interpretação dos símbolos, alegorias presentes e a sua procura por uma correspondência de pessoas, locais ou eventos do passado. Tais elementos são chamados de tipos, pois podem ser interpretados para além do que são, simbolicamente ou alegoricamente. A tipologia bíblica encontra-se arraigada na história, tendo uma preocupação com o sentido histórico literal. Três aspectos são elementos fundamentais no sentido histórico: a historicidade, a correspondência histórica e a sua intensificação. E quais são os métodos modernos, atuais de interpretação da Bíblia? Existem atualmente três métodos fundamentais de interpretação das Sagradas Letras: fundamentalista, estruturalista e histórico-crístico. O fundamentalista, na carta de Paulo a Timóteo, segundo Timóteo capítulo 3:16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esse método considera a Bíblia como divinamente inspirada nos mínimos detalhes e a coloca como verdade absoluta e inerrante. É aceito por grupos religiosos conservadores. Origina-se esse método pelo modo de profissão da fé de algumas igrejas protestantes dos Estados Unidos, como por exemplo a igreja presbiteriana entre o final do século XIX
e as décadas iniciais do século XX. Quais são os pontos positivos do método fundamentalista? Defesa da Bíblia como obra fidedigna. É o nosso caso. Nós aqui falamos que a Bíblia ela é inerrante, não erra, ela é infalível, não falha, ela é a verdadeira palavra de Deus. Quais são os pontos negativos do método fundamentalista? Tendência de absolutizar o sentido literal do texto sagrado e aceitar apenas a inerrância bíblica como única referência aceitável. Não valorizar marcas, estilos dos autores e das respectivas épocas. Existe uma preocupação maior com a letra em detrimento da mensagem. Quem utilizou muito o método fundamentalista foi Martim Lutero e também João Calvino. Então nós temos aqui alguns pontos positivos, a Bíblia é sagrada como obra fidedigna, mas alguns pontos negativos. Então nós temos que extrair de cada método o essencial, o que nos serve, o que é aprazível, o que é para nós benéfico, e assim nós podemos fazer uma construção da interpretação correta da Bíblia Sagrada. Nós temos também o método estruturalista. Esse método foge um pouco da tradição porque analisa o texto bíblico em seu formato atual e defende que somente analisando toda a estrutura pode-se ter um sentido real. Esse método preocupa-se com a estrutura, a organização do texto, o chamado esqueleto do texto. Tem como principal vantagem ampliar a percepção do texto, o texto no contexto, na sua totalidade. Quais são os pontos positivos do método estruturalista? Visão dinâmica em relação ao texto, percepção da totalidade do texto bíblico, utiliza recursos da filosofia, utiliza recursos reflexivos. E quais são os métodos, quais são os pontos negativos do método estruturalista? Desconsiderar a evolução do texto. Um outro método, método histórico crítico. Esse método foi o que ganhou o maior número de acadêmicos, abrange o texto de uma maneira mais completa. O método histórico crítico nasceu a partir do iluminismo e da teologia liberal protestante, nos seus primeiros passos. Defende a libertação de premissas dogmáticas e adota a razão como principal critério para a interpretação da Bíblia. É o método mais aplicado desde o século XIX. Ele prioriza as chamadas fontes históricas da Bíblia Sagrada, as quais datam de milhares de anos atrás. Quais são os pontos positivos do método histórico crítico? Abrange muito mais os recursos da interpretação. Quais são os pontos negativos? Racionalidade excessiva, frieza na interpretação, demasiadamente científico, olhar frio, racional. Então, esses são os métodos atuais, contemporâneos de interpretação da Bíblia. E quais são hoje os desafios da exegese? Quais são os desafios do exegeta? Conhecimento da sociedade a que se refere o texto sagrado, conhecimento do espaço geográfico, conhecimento do espaço político, conhecimento da literatura ao longo dos séculos, conhecimento da evolução das formas literárias, observação do texto e suas características literárias, poéticas, jurídicas, linguísticas, históricas. Tudo isso são desafios que os exegetas ainda hoje têm para fazer um trabalho minucioso, para fazer um trabalho criterioso. Veja que é um trabalho extremamente, por vezes, cansativo, demasiadamente longo, mas produtivo, no momento em que se tem, então, que se traz, então, para os leitores a maneira correta de entender os textos sagrados. E some-se a tudo isto alguns abismos que nós temos na leitura da Bíblia Sagrada, alguns abismos que nós encontramos na interpretação dos textos sagrados. Por exemplo, o abismo cronológico. Desde os primeiros textos escritos por Moisés, cerca de 1400 anos antes de Cristo, na época de profetas como Amós, em 760, e dos pós-exilados, até os evangelhos e cartas em meados do século I depois de Cristo, há uma linha de tempo de cerca de 1500 anos. Então, nós temos este grande abismo cronológico. E se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, nós temos 1600 anos. Imagine esse abismo para entender, para fazer a conciliação dos textos sagrados. Um outro abismo que nós temos é o geográfico. Os lugares onde ocorreram os fatos das Escrituras estão distantes da maior parte dos seus leitores. O Oriente Médio, o Egito, a Ásia, a Europa. Então, todos esses lugares já mudaram em relação aos lugares antigos.
Hoje o Egito não é mais o Antigo Egito, o Oriente Médio não é mais aquele Oriente Médio tratado na Bíblia. A Ásia e a Europa também já mudaram. Então nós temos um grande abismo geográfico a ser vencido. Nós temos um abismo cultural. O que era sagrado e o que era profano entre os hábitos, crenças e as tradições culturais dos povos onde a verdade de Deus chegou, pela extensão do tempo, desde onde foram escritos. Nós temos um abismo cultural. A cultura do passado. A Bíblia é escrita em cima da cultura do Oriente Médio. Por exemplo, o casamento bíblico é um casamento oriental. A noiva espera o noivo. Ao contrário do casamento ocidental, onde o noivo espera a noiva. É apenas um exemplo simples, mas que traz em si uma grande verdade, encerra em si uma grande verdade, o abismo cultural. Apenas um exemplo do abismo cultural. O abismo linguístico. Nós temos a Bíblia em hebraico, e o hebraico primitivo de Moisés e dos profetas pouco se conhece hoje. Apenas o aramaico pós-exílico. O grego koiné, como foi escrito o Novo Testamento da época de Paulo, era universal. Hoje, essas línguas estão em desuso. É um abismo linguístico. Abismo literário. Apesar de toda ela ser inspirada, a Bíblia é uma biblioteca composta de uma diversidade literária. Ali tem leis, histórias, narrativas, poesias, músicas, lamentos, provérbios, enigmas, reflexões argumentativas. O abismo espiritual. Deus é infinito e não pode ser plenamente apreendido pelo que é finito. As Escrituras descrevem milagres e predições de futuro, revelações de verdades difíceis à razão humana, como a doutrina da Trindade, por exemplo, da natureza de Cristo, da soberania de Deus. É um grande abismo espiritual. Vamos complicar um pouquinho mais a situação? Vamos lá? Já falamos bastante da exegese e agora eu quero falar sobre absolutamente o contrário, o antagônico. Exegese. Exegese. Do grego eis, para dentro. Egese, movimento, condução. Totalmente antagônico à exegese. A exegese introduz no texto pensamentos que não fazem parte dele. Este termo, este movimento, este evento é indesejável para quem quer estudar a Bíblia com honestidade. A exegese é utilizada pelos teólogos liberais. Alguns teólogos liberais fazem uso dessa ferramenta, que parte do suposto de que a Bíblia deve ser interpretada a partir das necessidades específicas de determinado povo e com aplicações laicas. Ela ocorre quando o intérprete aborda o texto de forma preconceituosa, tentando assentar o texto às suas próprias convicções. É a distorção do texto. É uma busca para tentar comprovar verdades ou pseudo-verdades que unicamente se adequam ao seu próprio interesse. Um grifo nosso é um suntuoso desprezo com as Sagradas Escrituras. A Bíblia inclusiva, por exemplo, respeitamos quem a produz, respeitamos quem gosta dela, mas é um exemplo de exegese. É aplicar ao texto, é introduzir no texto aquilo que ele não está dizendo. É manipular o texto. Este é o papel da exegese, manipular o texto. E muitos usam dessa ferramenta para criar para si doutrinas, para criar para si dogmas, para criar para si igrejas, para criar para si movimentos, porque estão alheios à vontade da Bíblia Sagrada. Eles querem que a Bíblia fale o que eles querem ouvir e não querem ouvir o que a Bíblia tem realmente a dizer. Então, cuidado, porque a exegese ela é venenosa, perniciosa e maléfica. Chegamos ao nosso segundo tópico, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Primeiro, a autoridade da Bíblia. Segundo, iluminação do Espírito Santo. Terceiro, o valor da experiência. Para nós pentecostais, são valores inegociáveis. Para nós a Bíblia tem autoridade, já falamos sobre a autoridade da Bíblia, já falamos sobre a supremacia da Bíblia, já falamos sobre a inerrância da Bíblia, já falamos sobre a infalibilidade da Bíblia aqui nos nossos vídeos, aqui no
playlist Supremacia das Escrituras. Você é convidado para ir lá e assistir os vídeos. Então nós não vamos repetir o que nós já falamos anteriormente. A iluminação do Espírito Santo também já foi tratado em vídeos anteriores, falando sobre a condução do Espírito Santo na inspiração da Bíblia Sagrada. E hoje, no início do vídeo, nós falamos sobre a iluminação do Espírito Santo na leitura da Bíblia Sagrada. E o valor da experiência também é fundamental para nós. Por quê? Porque, como diz o pastor Eliezer Moraes, que é um dos teólogos da CPAD, um dos teólogos que fazem as suas plenárias para a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ele diz que a Bíblia Sagrada, ela deve estar em nossas mãos, a Bíblia Sagrada deve ser lida por nós, mas sobretudo, a Bíblia Sagrada deve ser vivida por nós, experimentada por nós. Nós devemos ter experiência com o texto sagrado. Então, esses três pressupostos, autoridade, iluminação do Espírito Santo e valor da experiência, são para nós fundamentais. Terceiro tópico, regras básicas de interpretação. Primeiro, a Escritura é sua própria intérprete. Segundo, os princípios da interpretação bíblica. Terceiro, os perigos da hermenêutica pós-moderna. A Bíblia interpreta a Bíblia. Nós já falamos sobre isso no vídeo de hoje. A Bíblia interpreta a Bíblia. Um texto comparado com outro ajuda na elucidação. Hermenêutica bíblica. Enquanto a exegese trabalha diretamente com o texto, a ser constituído em um verdadeiro trabalho de escavação, garimpagem, seleção, a hermenêutica trabalha de uma forma reflexiva para a organização da percepção do texto, constituindo um trabalho de exposição. Do grego hermeneu, interpreto, é a ciência e a arte de interpretar a Bíblia. Nós temos a hermenêutica jurídica, que é a interpretação de livros e obras jurídicas. Nós temos outras hermenêuticas, a hermenêutica literária, que é a interpretação de obras clássicas. E nós temos a interpretação bíblica, a hermenêutica bíblica. É a ciência de interpretar a Bíblia. É a ciência para falar sobre os princípios, as leis, a linguagem, as categorias da compreensão do sentido, a arte articulada na Bíblia Sagrada, a arte da letra da Bíblia Sagrada. A exegese é um método de leitura do texto, assim como a hermenêutica é a sua correlata. O exegeta se utiliza da hermenêutica para uma completa análise do texto. A exegese é um método de leitura do texto, assim como a hermenêutica, sua correlata. O exegeta se utiliza da hermenêutica para uma completa análise do texto, ou seja, a hermenêutica é uma ferramenta à disposição da exegese. A exegese se utiliza da hermenêutica para uma melhor compreensão do texto. A partir de Aristóteles, a hermenêutica passou a ser considerada uma das principais ciências de interpretação. A interpretação de textos é uma herança de religiosos antigos que queriam perpetuar os textos sagrados. E a partir da filosofia, a hermenêutica recebe uma condição de saber da cultura. Ou seja, a filosofia ajuda a hermenêutica que ajuda a exegese. Ou seja, tudo isso são ferramentais para um exegeta ter o seu trabalho consolidado. A hermenêutica se aplica à leitura e também à área jurídica, conforme nós já falamos aqui. Segundo Rafael Ribeiro, a hermenêutica é a mãe por excelência da exegese, pois ela a torna necessária. Não há exegese se não houver aspiração hermenêutica. O produto final da exegese é o que se denomina hermenêutica propriamente dita. Nós temos ainda a crítica textual, que vem do grego kritikos, capaz de julgar. É um trabalho de juízo analítico, criterioso e detalhista do texto bíblico, partindo da sua reconstrução, passando pelo histórico, até chegar ao exame de seu contexto e, por fim, ao seu sentido final. A crítica textual é o segundo passo da exegese. É um trabalho de linguística. Um crítico de texto é um especialista em línguas antigas. Seu trabalho é minucioso, seu trabalho é complexo. Alguns consideram o crítico textual como cirurgião do texto, pois ele vai conhecer cada detalhe do texto e também fazer uma série de reparos com os dados dos séculos, com os dados históricos, com as intempéries do tempo. Embora o crítico textual não seja conhecido pelo grande público, ele exerce um papel de extrema importância na área de interpretação bíblica. A crítica textual é uma outra ferramenta que o exegeta tem à sua disposição para fazer o seu trabalho. Esta foi uma aula
mais analítica, esta foi uma aula mais criteriosa, esta foi uma aula mais técnica, mas de extrema importância e relevância para quem leva a sério o estudo da Palavra de Deus, para quem quer mergulhar profundamente nos ditames da Palavra de Deus. Espero que ela tenha sido para você muito proveitosa. Foi uma grande honra produzir ela e um prazer muito grande em ter você aqui no nosso canal. Comente essa aula, o que você achou, deixe seu like, nos ajude a crescer, transporte este vídeo, comente este vídeo, faça com que esse vídeo chegue até outras pessoas, compartilhe ele com outros grupos. Muito obrigado desde já pela sua ajuda no crescimento do nosso canal. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida. Quarta-feira próxima, mais um vídeo da semana, às 8 da noite, aqui no canal Ensino e Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.